pessoal? Sejam bem-vindos a mais John Pocket, o podcast que te leva para uma viagem. Uma viagem. Fascinante pelo Evangelho de João. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos vídeos e slides da Igreja Verbo de Amor. Olha só. Desvendando os mistérios e belezas desse livro incrível. Você mandou muito bem na escolha do material, viu? Mandou bem. Prepare-se para desvendar a perspectiva única de João sobre Jesus. A Trindade, a graça e a verdade. O papel de João Batista. Legal. E até mesmo como ele combate heresias, tipo gnosticismo. Promete, hein? E como promete. O Evangelho de João é um dos livros mais lidos da Bíblia. E com razão. É verdade. Ele nos mostra Jesus de um jeito profundo e inspirador que toca a alma. Ao longo dessa nossa conversa, vamos explorar os detalhes e nuances que fazem desse evangelho tão especial e relevante para as nossas vidas hoje. Isso aí. E já para começar com o pé direito. O Evangelho de João tem um objetivo duplo, sabe? Sei. É como se João tivesse numa missão para te convencer de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus. E segundo, te levar a aceitá-lo como Salvador, para ter a vida eterna. Exatamente. Ele deixa isso bem claro lá em João 20.30-31, saca só. Jesus, na presença dos seus discípulos, fez muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha só. É tipo, quando você quer convencer um amigo de algo, e ainda por cima que ele faça alguma coisa a respeito, né? João está fazendo a mesma coisa com Jesus. Mandou bem na comparação. Valeu. E é impressionante como esse objetivo de João ainda impacta a vida das pessoas hoje, né? Afinal, o Evangelho de João é possivelmente o livro mais vendido da história. Nossa. E essa mensagem de salvação através de Jesus continua ecoando pelo mundo todo. E por falar em impacto, você sabia que o Evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos? Não sabia. Para quem não está familiarizado, os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Certo. E eles contam a história de Jesus de uma forma mais parecida entre si. João, por sua vez, traz uma perspectiva totalmente única. Sabe? Ele coloca o holofote no amor de Jesus, no poder do evangelismo. Sim. Na importância de seguir os mandamentos de Deus e de amar uns aos outros. É lindo demais. É verdade. João nos apresenta Jesus como o verbo vivo, o Logos de Deus. Sim. Ele é humano e divino ao mesmo tempo. Que mistério, né? Que mistério, né? E essa divindade de Cristo já é exaltada logo de cara. No primeiro versículo do Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É de arrepiar. É de arrepiar. Essa frase é poderosa demais. E era fundamental para entender a Trindade, não é? Ela desmonta a ideia de que Jesus era só mais uma versão de Deus e mostra que ele é uma pessoa separada dentro da Trindade. Me explica melhor essa parada da Trindade, que eu sempre me enrolo. É um conceito complexo, mas vou tentar explicar de um jeito fácil. Imagina, 3 velas, cada uma com sua chama. Certo. Mas todas juntas produzindo uma única luz. Mais ou menos assim com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas unidas em uma só essência divina. Entendi. E o Evangelho de João é o que mais fala do Espírito Santo, abrindo caminho para a gente entender melhor essa maravilha da Trindade. Cara, que analogia massa! Nunca tinha pensado na Trindade dessa forma. Que bom. Você mandou bem. Valeu. E falando em personagens importantes, não podemos esquecer do João Batista, né? Não podemos. Ele foi tipo relações públicas de Jesus, preparando o terreno para a chegada do cara. Isso aí. Isso aí. Preparando o terreno para a chegada do cara. Ele cumpriu a profecia de Malaquias 4.5, a última do Antigo Testamento, que falava da volta de Elias. Falava da volta de Elias. Olha só o que diz Malaquias. Eis que eu vos enviarei ao profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E João Batista veio no espírito e poder de Elias. Isso. Como Lucas 1.17 confirma. E ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para preparar um povo apto para o Senhor. Olha só. Ele veio para converter os corações a Deus e preparar o caminho para a chegada do Messias. Exatamente. E Jesus confirmou isso, né? Lá em Mateus 11.14 ele diz, esse quereis dar crédito, ele é Elias que estava para vir.
Ou seja, João Batista era Elias que a profecia anunciava. Isso. Que legal. E o batismo de Jesus por João Batista foi um momento épico, né? Um símbolo da validação do ministério de João e da conexão entre suas missões, ok? Sem dúvida. E tem um detalhe intrigante em João 1:31. Eu mesmo não conhecia, mas a razão pela qual vim batizando com água era para que ele fosse revelado a Israel. Essa frase é um enigma, né? Será que João Batista realmente não conhecia Jesus antes do batismo? Sei lá. Ou será que ele se tocou disso depois quando viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus? O que você acha? Eu acho que a gente precisa voltar para essa pergunta depois. Mas sabe o que mais me fascina no Evangelho de João? O quê? A forma como ele combate as heresias da época, antigo gnosticismo. É como se ele estivesse dando um golpe de karatê intelectual nos falsos ensinamentos. Eita. Mandou bem na comparação. Mas me explica melhor esse negócio de gnosticismo. Pra galera que não tá ligada. O gnosticismo era tipo uma tendência da época que via o mundo material como uma coisa ruim, sabe? Sim. Eles achavam que a salvação vinha só através do conhecimento espiritual secreto. É como se eles vivessem no filme Matrix, buscando a verdade por trás da ilusão. Faz sentido. E como o Evangelho de João detona essa ideia? João detona com o maestro, meu amigo. Ele enfatiza a encarnação de Jesus, mostrando que o verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João 1:14. O verbo se tornou carne e fez sua morada entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só. Ou seja, Jesus, a palavra de Deus, se tornou humano e viveu no meio da galera. Isso destrói completamente a visão gnóstica de um Deus distante e alheio ao mundo material. É um golpe certeiro. E João não para por aí. Ele coloca Jesus como a luz verdadeira. Em contraste com a ideia gnóstica de conhecimento secreto, é como se ele dissesse, gente, a verdade está aqui, em Jesus. Não precisa ficar procurando em lugares obscuros. E essa treta com o gnosticismo ainda é relevante hoje em dia, sabia? Não. Tem uma galera por aí. Os mandeístas. Ainda seguem nessa linha. Eles consideram o João Batista uma figura central. Mas colocam ele acima de Jesus. Acreditando que João batizou Jesus, mas negando a divindade de Cristo. Caramba. É a prova de que as ideias do passado podem influenciar o presente, né? E o Evangelho de João serve como antídoto contra esses pensamentos distorcidos. Reafirmando a divindade de Cristo e a importância da sua encarnação. É um clássico que nunca sai de moda. Falou e disse. Já que estamos falando de ideias importantes, o Evangelho de João também explora a relação profunda entre graça e verdade, né? A frase graça sobre graça, em João 1:16. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Nos convida a pensar sobre a lei do Antigo Testamento. E a chegada de Jesus, o que você acha disso? Eu acho fascinante. É como se a graça, através de Jesus, completasse e aperfeiçoasse o que a lei só conseguia pronunciar. É como a diferença entre um trailer e o filme completo. A lei era só uma prévia. A graça é a obra-prima. Que legal. Mas, infelizmente, uma pesquisa mostrou que só 2% dos cristãos americanos entendem a graça como a presença poderosa de Deus nas suas vidas. Caramba. É preocupante, né? Poxa, que número baixo. Mas é? Isso mostra que a gente precisa redescobrir a verdadeira essência da graça. Como Deus agindo em nós e nos dando força para viver de acordo com a sua vontade. É tipo um turbo divino que nos impulsiona a ter uma vida plena e abundante em Cristo. Exatamente. A graça é um presente que a gente não merece, mas que nos transforma completamente. Não é algo que conquistamos, mas que recebemos de Deus através de Jesus. E essa graça nos capacita a viver uma vida de amor, obediência e transformação. É revolucionário. É revolucionário? E por falar em transformação... O Evangelho de João tá cheio de histórias de pessoas que tiveram suas vidas viradas do avesso depois de encontrar Jesus, né? Tipo, o Nicodemos, aquele fariseu que foi conversar com Jesus de madrugada, escondido. Verdade. O Nicodemos representa aqueles que têm sede de conhecimento e buscam a verdade. Mesmo que isso signifique ir contra as normas da sociedade e da religião. E Jesus o convida a nascer de novo, a experimentar uma transformação radical, que só é possível através do Espírito Santo. E a conversa entre Jesus e Nicodemos é cheia de simbolismos e ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, né? É um convite para a gente abandonar as velhas estruturas e se abrir para uma vida nova em Cristo. É como se Jesus dissesse, Nicodemos, esquece
tudo o que você acha que sabe e se deixa ser moldado por mim. A verdadeira sabedoria não está nos seus conhecimentos religiosos, mas na experiência do meu amor e da minha graça. Que lindo! E essa mensagem é tão atual, né? Muitas vezes a gente se apega aos nossos próprios conceitos e tradições. Em vez de se entregar à transformação que Deus quer realizar em nós, é preciso ter coragem para se abrir para o novo. E no Evangelho de João nos mostra que essa transformação não é só individual, mas também comunitária, né? Jesus forma um grupo de discípulos que o acompanham, aprendem com ele e testemunham seu poder. É a comunidade se formando. Exatamente. Esses discípulos representam a igreja, o corpo de Cristo, que é chamado a continuar a missão de Jesus no mundo. Sim. Assim como os primeiros discípulos foram enviados para pregar o evangelho. E a gente também é chamado a ser testemunha do amor e da verdade de Cristo. Verdade. É um chamado para cada um de nós. E a história dos discípulos nos ensina que seguir Jesus não é moleza, né? Não. Eles enfrentaram perseguições, dúvidas e desafios, mas se mantiveram firmes na fé e no amor ao Mestre. É inspirador, né? Com certeza. Seguir a Jesus significa negar a si mesmo, pegar a cruz e ir atrás dele. É abrir mão dos nossos próprios desejos e planos para abraçar a vontade de Deus para nossas vidas. É um ato de entrega e confiança. E o Evangelho de João nos garante que essa renúncia não é em vão. Em Cristo a gente encontra a verdadeira vida, a vida em abundância. É uma vida de propósito, significado e esperança que vai além das dificuldades e nos leva à vitória final. E essa vitória final é a vida eterna, a comunhão plena com Deus por toda a eternidade. O Evangelho de João nos assegura que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, um presente que não merecemos, mas que recebemos pela graça de Deus. É a maior prova de amor que existe. E essa promessa nos enche de alegria e esperança. E saber que, apesar das nossas falhas e imperfeições, somos amados por Deus e temos um lugar garantido no seu reino é demais. É a melhor notícia que poderíamos receber. Deus enviou seu único filho ao mundo para morrer por nós, para que a gente tivesse vida através dele. E essa mensagem de amor e salvação é a essência do Evangelho de João. É um livro que nos desafia, nos conforta e nos inspira a viver uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E para você que está acompanhando a gente nessa jornada, qual a mensagem que mais te tocou até agora? O que você leva para a sua vida dessa imersão no Evangelho de João? Boa pergunta! É isso aí, galera! A gente espera que vocês tenham curtido esse mergulho profundo do Evangelho de João com a gente aqui no John Pocket. É verdade! E lembrem-se, o Evangelho de João é um oceano de sabedoria e amor. Vale a pena explorar cada pedacinho dele, continue estudando, meditando e se deixando transformar por essa mensagem poderosa. A gente se encontra na próxima com mais um John Pocket para desvendar os mistérios da fé. Até lá! Valeu!